Você se considera uma pessoa tolerante, uma pessoa que perdoa facilmente, ou você tem agido com a sua própria justiça? Permaneça aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos, mas antes de dar continuidade, eu peço a você que se inscreva aqui nesse canal, nos ajude e também, se possível for, compartilhe esse vídeo com no mínimo 3 pessoas e dá aquele like, porque vamos iniciar falando sobre a justiça própria. Pois é, nós sabemos a história de Jonas, o profeta. Aquele profeta que tinha um relacionamento com o Senhor, ele se alinhava com as coisas dos céus, até que Deus ordenou que Jonas fosse até a cidade de Nínive e pregasse acerca do amor de Deus. Só que Jonas, ele tinha uma resistência àquele povo. Por quê? Porque ali o Império Assírio dominava. E aquele povo era extremamente cruel com os israelitas. Então ele não admitia aqueles comportamentos. De certa forma, ele tinha um ranço, vamos dizer assim, com aquele povo de Nínive. Mas, após ele resistir tanto a se deslocar para Nínive, ele se viu obrigado a cumprir aquela missão. E no final do curso daquela missão, ele chega à conclusão que, na verdade, ele não queria a salvação daquele povo, porque eles eram perversos. Mas nós sabemos da história que o próprio Deus salvou aquele povo. E a gente percebe aqui que o profeta, apesar de ter uma aliança com o Senhor, apesar dele ter um relacionamento bom, sadio com Deus, ele aqui demonstrou a dificuldade de perdoar pessoas. Ele mostrou aqui a dificuldade de se relacionar. Ou seja, ele deixou bem claro a dificuldade de amar as pessoas. Porque o amor está relacionado com o perdão. E nós sabemos que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e nela consta que para nós perdoarmos aquele que nos ofende, ou seja, para nós sermos perdoados pelo nosso Criador, nós precisamos perdoar aquele que nos ofende. E meditando também no livro de 1 João, fala que aqueles que dizem serem filhos de Deus, eles precisam ter comunhão com o Pai e com o Filho. E mais a seguir também diz que aquele que está na luz, ou seja, aquele que permanece com o Pai e com o Filho, ele precisa também ter comunhão uns com os outros. E ainda acrescenta no verso 7 de 1 João, que o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Ou seja, que deixa bem claro que para haver uma comunhão entre as pessoas, eu sei que vai haver desavenças, decepções. E com isso, nós criamos resistência, nós nos protegemos, ou seja, montamos uma capa de autodefesa para não sermos mais machucados. E por isso que o próprio Senhor Jesus aqui instrui ao apóstolo escrever essa carta e falar sobre o sangue. Por quê? Porque ele diz aqui que a presença de Jesus será necessária para que venhamos a manter a comunhão uns com os outros. Porque todos nós estamos em desenvolvimento. Todos nós somos pecadores. E a falha que existe em você, muitas vezes não existe em mim. E você e eu, nós temos que aprender a nos suportar, para que venhamos a viver em comunhão. E como deve ser essa comunhão? Você acredita que a comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, precisa haver verdade? Claro que sim. Se tem que haver verdade com os céus, também tem que haver verdade com os outros, uns com os outros. Aí sim é uma verdadeira comunhão. Às vezes as pessoas confundem comunhão pelo fato de estarem no mesmo ambiente. Mas quantas famílias vivem no mesmo ambiente e não se conhecem, não se relacionam, não se suportam? Isso não é ter comunhão. Então é muito mais além de estar no mesmo local.
é ter o mesmo propósito, mas também se perdoando, havendo verdade nos relacionamentos, sinceridade, para que as problemáticas que surgirem sejam solucionadas através da purificação do sangue do Cordeiro sobre a vida de cada um. O sangue do Cordeiro vai purificar. O que é purificar? Onde há uma verdade, há a confissão, a resolução, tudo com a verdade, porque o próprio Cristo traz a verdade. Para que um relacionamento ele vá avante, para que um relacionamento seja transparente, autêntico, precisa haver sinceridade. O que aconteceu com Jonas? Ele foi verdadeiro com Deus. Ele demonstrou para Deus o que se passava no seu coração. E por isso que Deus teve misericórdia dele e queria ensinar a ele a perdoar aquele povo, a suportar aquele povo. E entender que Deus, mesmo sabendo que eles não reverenciavam, não respeitavam o Deus Todo-Poderoso, ainda assim Deus os amava. O Senhor planejava a salvação para eles, porque o próprio Senhor sabia das suas limitações. E que o profeta, apesar de ter um relacionamento com o Senhor, ele não conseguia entender as debilidades, as deficiências, as dificuldades que aquele povo tinha de se relacionar com Deus. Coisa que para ele não era difícil, mas para ele era difícil se relacionar com o povo. Por isso, aquele que está em comunhão com os céus não tem como não estar em comunhão com o seu semelhante. Porque todos nós pecamos. Não foram alguns, mas todos pecaram. E todos têm a chance de se regenerarem. Todos têm a chance. Basta querer. E o profeta, por ouvir a Deus, por se relacionar com Deus, ele precisava aprender que o amor que Deus tinha para com ele e ele tinha para com Deus precisava se estender para as pessoas, para o seu semelhante. Por isso, não são as liturgias, não são as vestes, não são os hábitos que muitas vezes desenvolvemos que nos justifica, que valida a nossa comunhão com Deus. Mas o que vai realmente deixar a mostra, evidenciar a nossa comunhão com Deus é quando também temos comunhão com o outro, com o nosso semelhante, aqueles que também têm pecado como nós temos. Então, quando nós temos comunhão com Deus, nós exercemos sim o perdão. Nós não andamos com fofoca, nós não andamos julgando as pessoas, nem condenando as pessoas, pelo contrário, nós vamos praticar a misericórdia que nós aprendemos com o nosso Abba, com o nosso Senhor Jesus. Porque essa comunhão nos ensina a olhar para o outro e saber que ele também tem acesso ao Pai, assim como nós temos. Uma bela reflexão, né? Sobre o amor, sobre a comunhão, sobre o perdão. Eu espero ter edificado a tua vida